Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira. Você sabe que aqui é um espaço onde você tem muito conhecimento, onde você adquire informações. Aqui é onde a gente traz utilidades públicas. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Também, nosso podcast ele está lá nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. Também o ponto de encontro você vai encontrar lá na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. Depois os cortes vocês encontrarão lá nas minhas redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial. Isso no Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. E hoje, bate-papo que nós temos aqui, nós vamos mergulhar em uma abordagem revolucionária para o tratamento das dores e o bem-estar. Você já pensou em como um simples ajuste na sua coluna pode transformar não só a mobilidade, mas também seu humor, sono e qualidade de vida? A quiropraxia, aliada a tecnologias avançadas como magnoterapia, fototerapia, está mudando a forma como tratamos e prevenimos problemas de saúde. Vamos explorar como essas técnicas podem aliviar dores crônicas, corrigir a postura e proporcionar bem-estar duradouro. Se você sofre de dores nas costas, pescoço ou até mesmo dores de cabeça frequentes, esse episódio vai te abrir os olhos para alternativas eficazes e naturais. Prepare-se para descobrir como cuidar da sua coluna pode ser o primeiro passo para uma vida mais equilibrada, sem o uso excessivo de medicamentos e tratamentos invasivos. Vamos entender como a quiropraxia pode atuar não só no alívio das dores, mas também na prevenção de problemas futuros, garantindo uma saúde mais completa e holística. E para este bate-papo, falando de quiropraxia, falando de dores nas costas, eu tenho um convidado aqui especial que se dedica a transformar a vida dos seus pacientes através de abordagens naturais e inovadoras. Ele combina técnicas milenares com as mais avançadas tecnologias terapêuticas para tratar não apenas dores, mas para proporcionar bem-estar completo. Com uma visão holística, ele se especializa no tratamento da coluna vertebral, utilizando métodos como a quiropraxia, magnoterapia e fototerapia. Sua missão é ajudar as pessoas a alcançarem saúde plena e duradoura. Então, assim, eu estou muito feliz em receber Sérgio Marques. Tudo bom, Sérgio? Graças a Deus, quero agradecer imensamente aí o convite que me foi estendido, tá bom? Para poder participar com você e a gente falar um pouquinho sobre qualidade de vida, né? Sim. Afinal de contas, eu costumo dizer que todos os problemas que nós temos fisicamente, a base dele está ou na coluna ou na circulação. Não existe o terceiro fator. O terceiro fator, se me apertar um pouquinho, vou falar que é aquilo que já nasce com você, é genética, né? Mas tirando a genética fora, todos os problemas que nós temos de saúde, a raiz do problema ele se encontra ou na coluna ou na circulação. Não existe o terceiro fator. O que a nossa medicina atual trabalha, ela trabalha em cima da dor, da causa e não da raiz do problema. Ou seja, toda vez que você passar por um médico, por exemplo, ele vai te recomendar alguma coisa chamada remédio, que vem da palavra remediar e não da palavra curar. E remédio é uma droga que a gente compra na drogaria. A gente sabe muito bem que se fosse algo bom, a gente compraria, quem sabe, numa boaria, numa churrascaria, numa padaria e não na Sim. drogaria, né? E Sérgio, assim, aonde você começou a olhar por esse lado da quiropraxia? Como que você começou a tua carreira? Na verdade, assim, eu gosto É, muito de gente, né? Eu gosto tá. sempre de estar muito próximo às pessoas. E eu comecei a conhecer algumas tecnologias orientais, como a Uhum, magneterapia, a fototerapia, que são tecnologias hoje que fazem parte da medicina integrativa, tá bom? tá. O que é uma medicina integrativa? É aquela medicina que não é estudada nos bancos da faculdade de medicina natural. Uhum, Ok? Que é o que a gente está acostumado.
E aí eu fui me aprofundando, gostando bastante eu vi que isso trazia um resultado muito bom para as pessoas, ou seja, a gente via que existia uma cura, na verdade, através dessas tecnologias, sem a presença dos medicamentos, ou seja, das drogas propriamente dito. Sim. A gente sabe que, segundo o Ministério da Saúde, 78% dos remédios que são prescritos hoje são prescritos sem necessidade. Você teria como substituir isso por uma série de ervas ou até mesmo uma medicina integrativa que poderia te trazer, na verdade, porque o próprio corpo ele é inteligente. O próprio corpo ele te ajuda a melhorar. Então, assim, toda vez que você sente uma dor, que você sente um formigamento, que você sente algo de estranho no teu corpo, são sistemas, na verdade, de segurança que o corpo tem para te mostrar que algo naquela determinada região não está bem. Então, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, eu estou sentindo uma dor. A dor é um sistema de alarme, é um sistema de alerta que o corpo está te dando para dizer, aqui não está bem, alguma coisa está errada. E aí você começa a entender um pouquinho melhor as tuas dores, porque aí você começa a entender o que você tem, né? É normal as pessoas se acostumarem com as dores, né? E aí é onde mora o grande perigo. A maioria das pessoas tem infarto. Por que cerca de mais de 90% dos infartos ocorrem no sexo masculino e não no feminino? Por quê? Porque nós homens fomos criados, na verdade, eu digo homens, na verdade, o homem raiz, né? Aí depois quem não sabe é só ir no Google lá procurar o que é o homem raiz, que é aquele homem, na verdade, que é o homem de verdade, tá bom? Então, ele se acostumou com as dores. Então, assim, de vez em quando eu sinto uma dor no joelho direito, de vez em quando eu sinto uma dor de pescoço, de vez em quando me dá uma insônia, de vez em quando eu sinto dor de cabeça, de vez em quando me dá uma turbulência na visão, de vez em quando me sinto uma dor nas costas, olha quantos de vez em quando eu estou falando. E se você perguntar, na verdade, para os homens, eles acham que isso é normal. É diferente, por exemplo, das mulheres. As mulheres, quando elas sentem algo de estranho no corpo, elas vão buscar informação. Elas vão buscar, ou elas vão buscar informação, seja ela no Google, ou elas vão diretamente buscar informação num profissional, num médico, ou seja, elas vão buscar o porquê que ela está tendo aquele motivo. Eu sei porque na minha casa só tem mulheres, né? Minha esposa, minhas 3 filhas, né? Então todo mundo é mulher, a gente está acostumado. Então elas às vezes ficam, eu tive um problema assim assado, mas eu já fui ver no Google o que era, tá? Não sei o que, agora eu vou passar pelo médico, fazer exames. Quer dizer, elas são muito mais abertas para esse aspecto do que nós homens. Nós homens, eu não sei se é por questão de criação, se é questão de falta de informação, acho que falta de informação não é, mas muito mais por questão de criação, né? Sim. Que a gente vê naquela fase que o homem não chora, o homem não sente dor, o homem tem que ser forte, tá? E aí você acaba muitas das vezes negligenciando a tua saúde. Por isso que se você pegar, por exemplo, eu tenho um caso muito claro, doutor, 3 clientes meus que tiveram infarto. E eu perguntei para os 3, como é que aconteceu isso? Aí o primeiro virou para mim e falou assim, Sérgio, eu não sei. Eu estava caminhando normalmente pela rua, de repente deu um apagão, eu acordei no hospital. Legal. O segundo, como é que aconteceu? Sérgio, eu também não sei, cara. Eu desci para o litoral, levei um cara lá para arrumar meu telhado, que estava tendo umas goteiras. De repente, o cara não fez um serviço adequado, fiquei nervoso, mandei ele embora. Fui tomar banho, entrei no banheiro, desmaiei e acordei no hospital. Terceiro e último. Fui para Barueri fazer uma reunião com o meu principal cliente. Chegando lá, nós tivemos uma discussão, tá, tudo mais. Eu saí, peguei a marginal TT parada, desmaiei dentro do carro e acordei no hospital. E a primeira pergunta que eu fiz para eles, mas você não estava com saúde? Porque todos eles falam para mim, não, eu estava com saúde, eu não sei por que aconteceu isso. E se você perguntar para a grande massa das pessoas que tiveram infarto ou derrame, se ele tem saúde, ele achava que tinha saúde. E eles, na verdade, começaram a entender que eles não tinham tanta saúde assim quanto eles imaginavam. Por quê? Porque o corpo já estava dando alguns sinais. Só que eles não prestaram atenção nos sinais deles. Então, o fato de eles não prestarem atenção, eles correram risco. Então, toda vez que você não sabe o que você tem, você se arrisca muito mais do que aquela pessoa que sabe das patologias. Então, quando chega lá, por exemplo, um paciente meu, eu dou uma ficha da anamnese, e o cara me entrega a ficha em branco, cheia de quadradinho lá, dor de cabeça, infarto, derrame, queda de cabelo, estresse, tá? E a pessoa não marca nada, nem sequer ele sabe o que é um estresse. O que acontece? Eu viro para ele e falo, eu não sei se eu estou muito feliz porque eu estou na frente de um super-homem, ou se eu estou tremendamente preocupado porque você não sabe o que você tem.
E aí as pessoas não sabem, por exemplo, o que é o estresse. Então, o que é o estresse? Até avisando para você que está acompanhando a gente. O estresse, na verdade, é uma energia eletrostática, que ela fica acumulada aqui, ó, em cima dos ombros, onde ela estrangula os nervos da coluna cervical, mandando menos oxigênio para a cabeça. Menos oxigênio para a cabeça, primeiros sintomas que a gente tem, irritabilidade, a gente fica à flor da pele. Segundo sintomas, lápis de memória. O que é lápis de memória? Eu atendo uma ligação, eu desligo daqui a 10 minutos, não lembro o que a pessoa me pediu. Ou, pior ainda, eu vou sair de casa para comprar apenas 4 itens no supermercado. 4 itens, não precisa anotar no papel, né? Só que chego na porta do supermercado, eu só lembro de 2. Isso acontece com muita frequência com as pessoas, né? Sim. Isso é lápis de memória. Depois disso vem o quê? A ansiedade, depressão, bruxismo, queda de cabelo e assim sucessivamente. São 16 patologias que a gente tem. Pelo simples fato, nós não conseguimos tirar essa energia de cima dos ombros, que nós chamamos de estresse. E aí o que acontece? Esse estresse, por ser uma energia elétrica, ele vai pressionando, pressionando, pressionando. Chega um determinado momento que ele pode romper um vaso ou do coração ou da cabeça. Aí que a gente escuta falar do aneurisma cerebral, do AVC, do derrame, do infarto e por aí afora. E aí as pessoas perguntam, mas Sérgio, como é que eu faço para me tirar o estresse? Doutor André, eu vou falar para você que é tão simples tirar o estresse que você vai dar risada. Basta você caminhar todos os dias, mais de 1 hora descalço na praia e resolver o seu problema. Pronto. É muito simples, eu acho que é muito simples. Mas se a praia está longe, você também pode caminhar também descalço na terra, na grama, ou até mesmo, se você quiser, pode ficar abraçado com uma árvore durante 1 hora e meia mais ou menos. Você tem que ter contato físico com a terra, que é onde nós temos a energia magnética do planeta. E essa energia é o que faz, na verdade, nós trabalhar na nossa corrente sanguínea, no nosso íons-ferro. Quando você era pequeno, com certeza a tua mãe fala assim, come feijão, filho, porque feijão tem ferro. Exatamente. Nós temos micropartículas de ferro no nosso organismo. Quando você tem contato com o campo magnético, essas partículas de ferro elas se agitam, ativando a circulação, fazendo com que você tenha uma corrente sanguínea melhor, ativando essa circulação sem prejudicar o teu coração. Porque uma coisa é você abusar da boa vontade do teu coração para fazer com que ele bombeie mais rápido e outra coisa é você fazer com que o sangue, de forma natural, ele possa circular sem precisar usar tanto o coração, ou seja, tanto o músculo do coração para que você não venha enfraquecer. E é interessante porque perto da minha clínica, né, nós estamos ali muito próximo ao Tatuapé. Sim. Nós temos ali o Parque do Serete, né? Que é onde o pessoal faz atividades físicas, inclusive eu também. E o pessoal falava para mim assim, Sérgio, antes de te conhecer, eu chegava no Serete e via alguém abraçado com uma árvore e falava assim, lá está um maluco lá abraçado com uma árvore, né? Depois de um determinado tempo que eu conheci você, eu mudei meu mindset. Ou seja, quando eu chego lá no Serete e vejo alguém abraçado com a árvore, eu falo assim, lá está um cliente do Sérgio Marques tirando o estresse do corpo, né? Então é isso. Se você quer tirar o estresse do corpo, você tem que ter contato físico com a terra direto. Entendi. E, Sérgio, assim, eu atendo aqui no escritório muita área previdenciária. E uma reclamação muito grande das pessoas é um problema de coluna, muito grande. E até quando eu estive lá na sua clínica, tudo, você falou muito a respeito desse problema. O que leva as pessoas a terem problema de coluna? Então vamos lá. Dados segundo o Ministério da Saúde, 83% da população nacional hoje sofre de problema de coluna. Tá. Os outros 17% ainda não descobriu que tem coluna. O dia que descobrir vai saber que tem problema também. Ou seja, a coluna, por exemplo, vou dar um caso clássico desse prédio. Se você tirar a coluna desse prédio, o que acontece? Vai desabar. Ele vai desabar. A coluna é a mesma coisa. A coluna é o que liga o cérebro para todo o nosso organismo. Ou seja, todas as veias, todos os ligamentos que nós temos dos nossos órgãos, eles são canalizados pela coluna. Então, a coluna é o órgão principal. Não chega a ser um órgão, tá bom? Mas é o conduíte principal para levar todas as informações do cérebro
toda a alimentação que você tem através da coluna para poder chegar, por exemplo, nos órgãos. Então, eu vou dar um caso clássico para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor. Eu tinha um cliente meu que durante 2 anos ele ficou com um problema sério de má digestão. Tudo que ele comia levava muito tempo para fazer digestão, então se fosse carne, pior ainda, demorava muito tempo para digerir aquilo tudo e ele se sentia um pouco mal. E ele fez vários tipos de tratamento, tomou todo tipo de remédio possível e imaginário, passou por vários profissionais da medicina e não conseguiram resolver o problema dele. E ele não tinha comentado nada comigo. E ele chegou lá no meu consultório com a coluna totalmente fora, né? Porque hoje, se você pegar 99% das pessoas estão com a coluna desajustada. Só que o corpo ele é inteligente. Ele automaticamente ele corrige essa deficiência. Então, se você medir qualquer pessoa hoje, pode medir qualquer pessoa, todas elas praticamente estão desajustadas. Seja ela na pelve, na perna, seja ela na própria musculatura ou na própria coluna. E aí nós fizemos o ajuste dele. E depois, na segunda sessão, ele virou para mim e falou: Sérgio, você sabe que melhorou minha digestão? Eu falei: por que você tinha problema digestivo? Ele contou a história para mim. Ele falou: faz há 2 anos que eu venho fazendo tratamento sem efeito nenhum. Eu não conseguia, eu fazia tratamento, eu mudava de médico, me dava outros remédios, alguns repetiam os remédios, tentava repetir os remédios, não tinha resultado. Ou seja, ele tinha uma vértebra, na verdade, que ligava a coluna até o aparelho digestivo. Então, o que essa veia fazia, na verdade? Ela emitia, na verdade, o suco gástrico, que é o que ajuda, né? É o suco necessário que ajuda você a fazer a digestão, ok? Aí o que acontecia? Essa coluna estava pinçando essa veia que ligava o estômago. Então, ela impedia com que o suco gástrico chegasse. Então, o que acontecia? Tudo aquilo que ele comia levava muito mais tempo para digerir, porque não tinha o apoio do suco gástrico. Por exemplo, algumas pessoas às vezes me perguntam: o que você acha de beber algo nas alimentações, ou seja, no almoço, na janta, você beber algum líquido junto, né? Uma água, um suco, um Água, refrigerante. suco, refrigerante, isso aqui. Ela dificulta, na verdade, a digestão. Por quê? Quando você bebe um líquido juntamente com a sua alimentação que você está ingerindo, o que vai acontecer? O corpo entende que aquele líquido que está entrando, para ele é suco gástrico. Então ele produz menos suco gástrico. Ele fala: bom, já chegou o líquido lá, esse líquido vai resolver. E aí, por isso que quando você vai, por exemplo, num churrasco, por exemplo, você come, você fica cansado. Por quê? Demora muito para fazer a digestão, porque a carne já é difícil de fazer a digestão. Sim. E na ausência do suco gástrico, por quê? Porque você está tomando ali um chopp, uma cervejinha, uma caipirinha, um refrigerante, um suco. Isso tudo vai fazer o quê? Vai enganar, entre aspas, o organismo, dizendo: olha, eu já mandei o suco gástrico, ou seja, aquele refrigerante que você está tomando, além do efeito do gás e tudo mais, ele vai prejudicar você fazer a sua própria digestão. Então, por isso que é importante. E quando eu alinhei esse cliente meu, quando eu alinhei a coluna dele, eu liberei, na verdade, essa pressão que tinha nessa veia que ligava. E aí ele começou a liberar o suco gástrico. Automaticamente, ele começou a ter uma digestão de forma natural. Como essa, eu tenho uma N exemplos para a gente dar. Isso aí foi o exemplo que me veio agora na cabeça, mas temos N exemplos para fazer. Por exemplo, é muito fácil. Você, por exemplo, é um advogado. Procure fazer, por exemplo, para você ver o efeito da coluna, como isso é importante. Procure fazer uma petição, você que é advogado aí, presta atenção. Faça uma petição às 9 horas da manhã, ok? Você vai ver que você vai ter lá 10, 15 páginas. Tente fazer a mesma petição às 17 horas. Você vai ver que sai 1,5 página. Por quê? Você tem menos velocidade de raciocínio, você tem menos oxigênio no teu cérebro. Por quê? Esse estresse já está acumulado e ele está pressionando os nervos da coluna cervical, que está impedindo chegar à oxigenação. Automaticamente, o teu raciocínio se torna mais lento. E por se tornar mais lento, você fica mais nervoso, mais impaciente, ou seja, você perde a paciência, automaticamente você vai sair uma petição um pouco melhor, né? Petição é aquilo que o advogado, para quem não é da área, petição é aquela peça que eles chamam aquele documento, aquela folha que eles fazem para poder fazer a defesa, para mandar para o juiz, né? Isso. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, a coluna ela é essencial. E aí eu comecei a entender
que aí já mudando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a quiropraxia, que eu sei que você vai perguntar, Sim. é a próxima pergunta, com certeza. Não era, mas vamos lá. As pessoas perguntam para mim, né? Sérgio, muita gente tem medo de quiroprata. Por quê? Uhum. Por causa dos vídeos até que são colocados na internet, né? Que você vê lá o cara pegando o pescoço, dando aqueles trancos no pescoço, Sim. aqueles estalos. Aí eles põem até um microfoninho, né? Quando eles fazem lá, que a gente chama de thrust, né? Que nada mais é do que os estalos que são dados através dos Uhum. trancos, né? E eu confesso para você, eu, como quiroprata, eu tenho receio de colocar meu pescoço na mão de uma pessoa que eu não Eu conheço. também. Se eu que sou quiropraxista, aprendi como eles aprenderam, do mesmo modo, Uhum. as mesmas técnicas, né? Eu tenho receio. Eu imagino uma pessoa que não é da área, né? Sim. E aí, durante muitos anos atrás, eu comecei a entender que as pessoas tinham muito medo. As pessoas chegavam lá e falavam assim: olha, doutor, eu faço acupuntura, porque eu também sou acupunturista, eu sou massoterapeuta, mas eu não Uhum. faço massagem. O meu foco é mais voltado para a área da saúde, né? Que é coluna e circulação. E as pessoas falam para mim assim: até acupuntura eu faço, mas eu não quero que o senhor ponha a mão no meu pescoço, né? E aí, de tanto escutar isso, o que que eu fiz na verdade? Eu comecei a estudar um pouquinho mais do que como a gente poderia criar um protocolo sem haver a necessidade de dar os trancos e dar os estalos. Uhum. E aí, agregado às tecnologias orientais, que é a magnetoterapia e a fotonterapia, que eu comecei a entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, a minha sessão, primeiro que eu não uso maca. Eu trabalho, como você mesmo presenciou, eu trabalho Sim. com colchões terapêuticos. Eu Sim. não trabalho com maca, né? É mais dificultoso para mim, porque o colchão é mais Uhum. Mais baixo? Com baixo. certeza. Me traz mais problema na minha coluna? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, me traz uma tranquilidade maior para o meu paciente. Por quê? Porque, primeiro, eu tiro todo o estresse dele através da Uhum. magnetoterapia. Então, os japoneses desenvolveram, lá em Fukuoka, no Japão, eles desenvolveram um laboratório, ímãs, baseado em 800 gauss magnética, que ao você ter o contato físico, é como se você estivesse deitando na praia. Você está descarregando toda a tua energia eletrostática, ou seja, está tirando todo o estresse do teu corpo. Quando Uhum. você tira o estresse do teu corpo, automaticamente nós precisamos de uma outra coisa chamada infravermelho longo. O que é o infravermelho longo? Só para explicar um pouquinho para quem também não é da área. O infravermelho longo são aqueles raios solares que o Sol, na verdade, de manhã, ele tem vários raios solares. Entre eles existe um chamado infravermelho longo. O infravermelho longo, ele é responsável para quebra das moléculas de acidez para tirar as inflamações. Então, eu vou dar alguns casos clássicos. Por exemplo, quem tem animal como eu, que tenho 2 cachorrinhos, quando chega de manhã cedo, cachorro, gato, qualquer tipo de animal, de manhã cedo, entre 9 e meio-dia, eles vão para o sol. E Sim. os meus cachorrinhos ficam até de barriguinha pro ar, assim, né? Para tomar o solzinho, né? Mas vou te contar um segredo. Os animais odeiam o sol. Mas você fala, como assim, Sérgio? É Como é que todo odeia dia de sol se vai manhã. todo dia de manhã ele vai pro sol? Sim, eles vão buscar energia solar. Eles não gostam do sol. Tanto é que os animais não tomam sol à tarde, porque à tarde não tem infravermelho longo, só tem de manhã. Então eles Uhum. vão de manhã. Então assim, e pode contar no relógio. Quem tem gato, quem tem cachorro, eles ficam no máximo 3 minutos, não fica mais do que isso. Por quê? Porque tanto o gato quanto o cachorro, estou dizendo os pets mais comuns, Uhum. né? Eles têm muito pelo. E o sol, na verdade, esquenta muito o corpo deles, isso incomoda eles. Só que eles sabem que eles precisam dessa energia solar para eles poderem sobreviver. Mas vamos falar agora de pessoas, então, de seres humanos. Nós Uhum. temos a casa de detenção. E o detento tem banho de Sol. sol. E é de manhã. Porque o governador quer ver todo mundo bronzeado, bonitinho? Não. É para eles não ficarem doentes, para não gerar custo. Ou Uhum. seja, se eles não ficarem doentes, eles não vão gerar custo. Então não precisa arrumar remédio, não precisa arrumar escolta, não precisa levar ele para pronto-socorro, não precisa trazer médico nem enfermeiro, eles têm mais saúde do que nós que somos produtivos. E já que eles não estão fazendo nada lá mesmo, coloca eles no sol todo dia 1 hora, eles têm mais saúde do que nós que somos produtivos. Consegue fazer Sim, sim. a visão? Então é justamente para isso. E aí, por quê? Você fala, por exemplo, em depressão, né? A pessoa quando fica deprimida, ela quer ficar num lugar escuro, ela quer se Uhum. alimentar pouco, tá? Se a gente que está na rua hoje, e hoje uma das coisas que mais pega nas pessoas, né, é a tal da ansiedade, a tal da depressão, né, que depois da pandemia isso aí virou uma febre, virou quase como gripe, né, quase que todo Uhum. mundo tem.
e as pessoas ficam deprimidas, você imagina você ficar numa cela aí de 2x2, por exemplo, saber que você vai ficar lá 15 anos, 10 anos, por exemplo. Se a gente não consegue ficar no nosso quarto, sabe, 10 horas, você imagina você ficar numa cela que você não tem luxo nenhum, que você não tem nada de atrativo, e você ficar ali sabendo que você tem 1 hora só de sol para você e a hora do almoço que você fazer, a hora de janta que você sai. Né? Sim. Esses caras eram para ser os caras mais deprimidos da face da Terra. Mas por que eles não ficam deprimidos? Porque eles tomam sol todos os dias. Então, esse infravermelho, ele não só traz benefício fisicamente, como também ele tira a depressão. Quer tirar uma pessoa da depressão? Leva ela para o sol entre 9 e meio-dia, deixa ela 20, 30 minutos no sol. A depressão sai na hora. Não precisa tomar remédio. Até porque não existe remédio nem para ansiedade e nem para depressão. O que os nossos médicos, nossos psicólogos, nossos psiquiatras dão são soníferos. Então, esses remédios, entre aspas, né, essas drogas que são dadas, drogas lícitas, né, que são dadas para os pacientes, nada mais são do que soníferos. Então a pessoa toma para achar que está ficando um pouco melhor, mas no fundo está piorando cada vez mais, porque só está deixando o cara com mais sono, mas não está resolvendo a raiz do problema. Por quê? O problema hoje é nós resolvemos a raiz do problema e não a causa. Então hoje a gente trabalha muito, a nossa medicina tradicional, nada contra, muito pelo contrário, ela é de vez utilitária para nós, só que ela trabalha em cima da causa, não da raiz. Então esse é o principal problema hoje da nossa medicina, é trabalhar. E é muito simples, né? Você vê, por exemplo, eu costumo dizer como é que está o nosso mundo da saúde, né? Nosso mundo da saúde hoje é business, né? Infelizmente, a gente sabe perfeitamente bem que ninguém está preocupado com a saúde de ninguém. As pessoas estão preocupadas em quanto vamos tirar de vantagem ou ganhar de dinheiro em cima da saúde, né? E é simples a gente ver isso. Por exemplo, de manhã, normalmente na casa de todo bom brasileiro, o brasileiro toma café com leite e pão com manteiga. Né? Na grande massa, né? Estou dizendo isso é a população, né? Não estou dizendo os fitness da vida, né? Mas a massa da população, café com leite e pão com manteiga. Uma média. E isso você compra onde? Na padaria, normalmente. Ok? Legal. Eu faço aí uma pergunta. Quantas padarias você que está nos assistindo, você conhece que abriram, não que reformaram, que abriram pós-pandemia? Aquilo que era um lugar, era um posto de gasolina inutilizado e os caras levantaram uma padaria. Pense bem no seu bairro aí. Vou mudar um pouco a pergunta. Quantas drogarias e farmácias abriram na tua região aí no teu bairro? Então você vê que é um negócio assustador. Sim. Em cada lugar que você vai, perto da minha clínica, por exemplo, entre 3 quarteirões, você vai encontrar 2 padarias e 12 farmácias ou drogarias. Tá bom? Então você vê que a proporção que você tem hoje é descomunal. Por quê? E todas elas têm clientes, porque senão já teriam fechado. E tem lugar lá que era um posto desativado, os caras levantaram um prédio e fizeram uma padaria, e fizeram uma farmácia. Então você Porque as pessoas estão mais doentes? Não só estão mais doentes, na verdade, mas a gente tem um problema muito sério, né? Que é cultural nosso, né? A gente herdou isso aí dos americanos, né? Das farmácias químicas. Por quê? Porque qualquer coisa que você tem, você vai direto buscar na farmácia. Vai buscar um remédio para tentar remediar o problema. Como nós estamos na geração aí, né, do fast food, né, a gente quer tudo muito rápido, né? Sim. Então a gente está com uma dor, a gente quer se livrar da dor. E a gente não trata essa dor na raiz do seu problema. A gente quer tratar na hora. Então a gente quer eliminar isso na hora. Aí você vai, toma lá um remedinho, se não der, vai para o pronto-socorro, toma uma injeçãozinha, um sorinho, não sei o quê, deu uma melhorada, você vai para casa. Só que quando o efeito dessa droga passa, a inflamação volta maior, a dor volta maior, e aí a pessoa acaba sendo, muitas das vezes, dependente daquele processo. Por quê? Porque ela não trabalha a raiz do problema, e sim trabalha a causa. Sim. Então, esse que é o maior problema hoje que eu vejo na área da saúde. E aí vem aquela pergunta que você fez no começo, né? O que me levou a trazer isso? Ajudar as pessoas, alertar as pessoas, trazer uma informação. Não que não exista necessidade de tomar remédio. Sim, às vezes, dependendo da patologia que você tem, dependendo do problema que você tem, às vezes você tem que abrir mão e tem que tomar um medicamento, sim, sem sombra de dúvida. Sim. E tem que ir realmente no médico, são os médicos que conhecem um pouquinho mais
que vão pedir até alguns produtos, na verdade, vão pedir alguns exames para você, para que você possa saber onde está o problema e tentar se aproximar ao máximo da raiz. Mas como eu Sim. falo desde o começo, a raiz de todos os problemas vai estar ou na coluna ou na circulação. Então, se você trabalhar sua coluna bem, manter sempre sua coluna ereta e tiver uma boa circulação, porque você tendo a coluna boa, automaticamente a tua circulação é automática, ela ajuda também. E isso Uhum. faz com que? Com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Entendi. E, Sérgio, um dos problemas de coluna pode estar ligado a travesseiro. Sim. Então, o travesseiro, na verdade, é um dos maiores problemas que a população tem e ela não sabe. Um travesseiro inadequado, ele pode gerar até 16 patologias, como ansiedade, depressão, bruxismo, queda de cabelo, insônia, dor na nuca. Por quê? O travesseiro, ele é o maior causador de uma coisa chamada cifose. O que é cifose, na verdade? É o que a gente chama de corcundice. É só fácil, você depois procura aí, coloca aí cifose, entra nas imagens, você vai ver. Sabe aquele calombo que cresce aqui atrás, né? Uns chamam de Uhum. cupim, outros chamam de corcundice, outros chamam de... Cada um dá um nome, na verdade, mas no fundo, tecnicamente a gente chama de cifose. Tá. A nossa cabeça, só para você ter uma ideia, quando eu pego o meu celular, estou vendo meu celular nessa posição, eu estou, na verdade, a nossa cabeça pesa aí aproximadamente 6 quilos, né? Uhum. Então, quando eu estou vendo meu celular aqui, eu estou com uma pressão sobre a minha coluna cervical de 6 quilos. Quando eu trago aqui para baixo e começo a digitar, eu trago uma pressão na minha coluna cervical de 18 a 20 quilos. Ok? Ok. Então é óbvio que isso vai trazer algum transtorno, vai trazer algum problema. E o Uhum. travesseiro, mesma coisa. A diferença que nós temos entre cabeça e corpo quando nós deitamos é aproximadamente de 6 a 7 centímetros. Tudo que eu tiver acima disso ou abaixo disso afeta a minha coluna cervical. Então vamos lá. Tá. Se você dorme com 2 travesseiros ou mais, ele vai começar a empurrar a tua cabeça para frente, aonde você começa, essa parte aqui de trás começa a criar um volume. E isso vai pressionando a tua cabeça para frente, que automaticamente vai aumentando a quantidade de peso sobre a tua coluna cervical. Uhum. Esse peso excessivo, além dos 6 quilos, começa a prejudicar. A primeira coisa é diminuir a oxigenação. Diminuindo a oxigenação, automaticamente vai diminuir proteínas, vitaminas, sais minerais, etc. Então, muitas das vezes, a pessoa vai no médico, no especialista, que está com problema de queda de cabelo. Se não for hereditário, às vezes tem solução. E às vezes o problema está no travesseiro, não está no cabelo. E aí o que acontece? Ele vai chegar no médico, o médico vai falar assim, está faltando 3 vitaminas no seu couro cabeludo. Vai mandar você fazer um complexo vitamínico, você vai, na hora que você tomar esse complexo vitamínico, você acha que ele sobe para a cabeça ou ele desce para a bexiga? E Chega. automaticamente você vai disparar através da sua urina. E o teu Uhum. cabelo continua caindo do mesmo jeito. Por quê? Porque apesar de você estar colocando os nutrientes necessários para o teu cabelo, você está com uma pressão aqui em cima que está evitando com que vá a oxigenação. Se o oxigênio não chega, está chegando com dificuldade, as proteínas, as vitaminas vão também diminuir. E com isso o bulbo capilar começa a soltar. Então isso é uma das Uhum. características, por exemplo, da queda de cabelo, né? Mais uma vez dizendo, não da calvície, não estou falando aqui de Sim. hereditariedade, estou falando de uma queda de cabelo convencional. Tanto é que as pessoas que têm queda de cabelo, é simples, pare para pensar. Seu cabelo começa a cair justamente no momento da tua vida que você passou um estresse muito forte, emocional, seja Uhum. ele tanto benéfico ou não tão benéfico assim, mas aquele momento que você passou de preocupação imensa, de muita preocupação, muito estresse, foi onde você teve maior perca de cabelo. Ok? Ok. Então, é esses momentos que a gente tem que fazer. Outra coisa que o travesseiro é responsável é pelo sono. Uhum. Hoje, o sono é um dos grandes alimentos do corpo humano. Por que isso? Para você ter uma ideia, doutor, em São Paulo já existem 2 hospitais do sono, só para cuidar de pessoas que não têm aquele sono REM, que não conseguem chegar no sono REM. O Uhum. sono ele tem 5 estágios. Ele começa Tá. com sonolência, depois vai para o sono leve, sono médio, sono fundo e o sono REM, que é o sono profundo. Entre 8 horas de sono, 1 hora e 10 mais ou menos, é o sono REM. Esse sono REM, Uhum. na verdade, é onde o corpo vai fazer todo o metabolismo para que você acorde cheio de energia para romper o novo dia.
Aí você pergunta para mim, Sérgio, como é que eu sei se eu cheguei no sono REM ou não? É muito simples. Se você acordar mais quebrado do que arroz de terceira, cansado, esgotado, com sono pior do que quando você deitou, é sinal que você não chegou no sono REM. Aí as pessoas perguntam, mas Sérgio, eu babei, eu ronquei. Tudo bem, querido, você pode ter feito tudo isso, mas você não chegou no sono perfeito, tá bom? E esse sono perfeito é que vai te dar longevidade. Hoje, para as pessoas ter longevidade, por quê? O nosso corpo hoje, ele é projetado para viver 100 anos. Então é simples. Você que está nos assistindo, faça um cálculo. Veja quantos anos você tem e vê quantos anos falta para chegar aos 100 anos. E você vai chegar aos 100 anos de acordo com as suas escolhas, não é com a minha escolha, é as suas Sim. escolhas. E aí você vai ver. Três coisas são fundamentais para você ter uma longevidade. Primeira, sono. O sono hoje é o alimento principal do organismo, até mais do que o próprio alimento que a gente consome. Ok? Ok. Depois, atividade física é muito importante. Faça alguma coisa, mas faça. Ah, mas eu não gosto de academia. Ande na rua. Ah, mas é muito perigoso. Vai fazer alguma coisa aquática. Então, essas pessoas me perguntam, são ansiosas, o que que eu devo fazer? Então, primeira orientação que eu dou: se você puder fazer alguma atividade física dentro de uma piscina, é o melhor dos mundos. Por quê? Perfeito. Você não vai ter impacto nas tuas juntas, você vai fortalecer tua musculatura, inclusive a musculatura do coração e a musculatura do pulmão, que são responsáveis pela respiração e pela circulação. Então, quando você está dentro da água, na verdade, além de você estar criando o músculo sim, normal que a gente tem no corpo, você também tem o músculo do coração, o músculo do pulmão, que vai ajudar também você ter uma maior resistência para que os anos vindouros possam vir com mais qualidade de vida. E em terceiro e último, na verdade, é uma alimentação regrada. Então, assim, você tendo um bom sono, uma atividade física e uma boa alimentação, com certeza você está prolongando a tua vida. E assim, não dá para a gente achar que vai começar a mexer com saúde lá aos 80 anos, às vezes é tarde demais. Quanto antes você começar a entender isso, mais rápido você vai ter qualidade de vida. O que que eu entendo que é qualidade de vida? É você não ter dor, né? Então, se lá eu faço uma palestra, inclusive, que eu digo, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 1946, qualidade de vida era aquela pessoa que não tinha dor, ou seja, que não tinha patologia nenhuma. Então, em 1946, eles achavam que se você não tem dor é porque você tem qualidade de vida. Só que a gente Ok. tem que lembrar que em 1946 o brasileiro vivia em média, 52 anos, no máximo. Então, entre 46 a 52 era a média do brasileiro. Ok. Hoje nós estamos vivendo 100 anos. Eu tenho uma cliente minha que tem 103 anos, por exemplo, e eu cuido do joelhinho dela. Um joelho de 103 anos, não dá para mais fazer cirurgia, mas com as nossas técnicas, com toda essa tecnologia hoje que tem dentro da cultura da saúde, pode trazer uma qualidade de vida para ela, onde Sim. ela pode se deslocar sem precisar andar de cadeira de roda e etc. Tá bom? Então, isso é importante. E voltando mais ao travesseiro. Hoje existem já travesseiros smart. O que é smart? As pessoas perguntam. Porque as pessoas falam assim, é telefone smart, mas ninguém sabe o que é smart. Smart é tecnologia aplicada a um objeto, tá bom? Tá. Então, para a gente entender, por exemplo, o nosso telefone, ele é smart, porque além de tirar foto, você manda mensagem, você grava vídeo, etc, etc. Então, ele é smart, ele tem tecnologia. Certo. Os nossos automóveis hoje são smart. Não são mais aqueles Fusca que você, ou aquelas Pirokombi que você tinha que com a manivela para subir o vidro, abaixar o vidro. Hoje Sim. você aperta um botãozinho, o vidro sobe e desce. Isso é tecnologia aplicada. São smart. As nossas geladeiras hoje, todas elas são smart. Acabou aquela geladeira que você tinha um pinguim em cima da geladeira, que você abria aquela porta, né? Você puxava a porta assim, e no final de semana você tem que deixar a geladeira aberta para descongelar o congelador. Hoje, a própria geladeira tem tecnologia que já descongela, né? Sim. A nossa televisão, eu sou da época da televisão de tubo, né? Aquelas televisão parecia uma caixa, né? Grande e tal, não sei o quê. Hoje a televisão, na verdade, é tudo de plasma, não é nem plasma, né? É digital, tá? Sim. Então, são todas essas tecnologias. E hoje já existem, na verdade, travesseiros tecnológicos que podem tirar o estresse do corpo, que podem fazer ativar a circulação, podem fazer massagem para que você tenha menos olheira, menos problema de pés e galinhas, rugas, expressão e etc. Já existe no mercado hoje tecnologia japonesa oriental, registrada inclusive pela Anvisa como aparelho terapêutico em formato de travesseiro.
Por exemplo, o meu travesseiro, o meu último travesseiro, durou comigo Aham. 23 anos, sem fungos, sem bactérias e sem ácaros, que já faz parte dessa tecnologia que desde o ano 2000 já se encontra aqui no Brasil, ou seja, Não, mas pera aí, doutor. Calma aí. Normalmente, o pessoal fala que você tem que trocar de travesseiro a cada 6 meses, um ano. o ideal é assim, se você pegar um travesseiro, um Ah, ano de uso, você pegar ele, você pega um travesseiro, você compra ele novo, você pesa ele, tá. ok? Ok. Antes de usar. Um ano depois você vai pesar ele. Ah, Ou seja, metade desse peso é fungos, bactérias e cocô de ácaro. perfeito. Então, como é que seu travesseiro durou 20 anos? Exatamente. Sem fungos, sem bactérias, sem água. Por quê? Porque uma tecnologia japonesa chamada Rabatan. O Rabatan é uma espécie de uma espuma que foi desenvolvida lá em Fukuoka, no Japão, que ela não retém umidade. Por quê? Uma pessoa normal, ela chega a babar por noite cerca de 6 colheres de chá por noite. Por isso que você vai ver nos travesseiros aquelas manchas meio que marronzada, amarelada, tá nos travesseiros. Uhum. Aquilo, na verdade, é o líquido que a gente que são babas ou até mesmo você às vezes acaba suando no teu travesseiro, que normalmente os travesseiros são cobertos com Uma uma fronha. fronha, só que isso passa pela fronha e pega no travesseiro. E os Tá. travesseiros normalmente são feitos de quê? São feitos de espuma. E toda espuma, ela retém umidade. Com o calor do corpo, ela transforma-se em fungos, bactérias e ácaro. O Tá. Rabatan, por não reter umidade, ele não cria nem fungos, nem bactérias, nem ácaros. Por quê? Porque ele não retém essa umidade. Então ela não penetra, a umidade não penetra dentro da espuma, ela fica superficial. E o Entendi. próprio ar se incumbe de poder tirar aquele líquido do próprio travesseiro. Entendeu? Sendo que o travesseiro convencional não, é o contrário. Ele retém aquele líquido e ele fica ali com o calor do corpo, transformando isso em fungos, bactérias e ácaros, que depois vão se tornar em cocô de ácaro. Por isso que as pessoas têm muito it, renite, sinusite, por quê? É a noite toda respirando cocô de ácaro, fungos, bactérias e ácaros, e isso vai prejudicando a respiração, entendeu? E por isso que Entendi. eu falo do travesseiro Smart, que é o travesseiro que já tem tecnologia, na verdade Aham. hoje, que não retém umidade. Além de não reter umidade, ele vem com os ímãs, na verdade, que tem a magnetoterapia, que é o Tá. que vai tirar o estresse do corpo, e o fotonterapia, que é a tecnologia que os japoneses inventaram para substituir o sol. Como eu falei logo atrás do presidiário que tomava banho de Uhum. sol por causa do infravermelho longo, os japoneses ficaram durante décadas tentando criar a energia solar, ou seja, o infravermelho longo. O que eles fizeram? Eles foram lá no Fukuoka, no Japão, nos Tá. laboratórios, pegaram 5 minérios: titânio, alumínio, platina, prata e ouro branco. Juntaram esses 5 minérios, eles conseguiram trazer a mesma energia do que os raios solares do infravermelho longo e deram o nome de fóton. Então, Tá. hoje, essa tecnologia já existe no Brasil desde 2000. Nós estamos Uhum. aqui há 24 anos já usufruindo dessa tecnologia. Mas aí você vai perguntar, puxa vida, mas como é que eu não sei disso e as pessoas não sabem disso? Sim, porque as indústrias químicas farmacêuticas querem que você fique cada vez mais doente, porque quanto mais doente você ficar, mais remédio você compra, mais ricos eles ficam. Uhum. E essas tecnologias vêm justamente para quê? Para ajudar o corpo a criar autodefesa para poder trazer a própria autocura. Então, você tendo essas tecnologias em mãos, você tem mais qualidade de vida porque você tem menos dor. Entendi. Entendi. E, doutor, quando eu fui lá na sua clínica, você me deu uma água que é diferente dessa. Sim. Essa água aqui é uma água um pouco mais pesada. A água que você me deu lá é um pouco mais leve. Por que que a tua água era mais leve e o que ela impacta na nossa saúde? Então vamos lá. Um outro assunto que é muito importante a gente falar é sobre água. Então, Uhum. se você que está aí nos assistindo não bebe água, então eu vou lhe dar 4 motivos para você começar a tomar mais água. Quando você não toma água, na verdade você está com sede, deu 2 minutos, você não toma água, o corpo silencia. Aí ele vai buscar água onde? Nos depósitos que nós temos dentro do corpo. Onde são os depósitos? Nas juntas. Ele vai lá, ele tira a água, sobra o quê? O ácido, porque a água que a gente toma é muito ácida. Uhum. Fica o ácido. Esse ácido solidifica e vira artrite, artrose, reumatismo, gota, bico de papagaio, inflamação nas juntas e por aí vai. Ok? Tá. Segundo motivo para você começar a tomar mais água.
Quando você não toma água, o teu corpo, 70% dele é água. E o corpo precisa de água para sobreviver. Então, quando você não toma água, automaticamente, o que o corpo faz? Ele retém essa água. Ao reter essa água, na verdade, você começa a inflar. Por quê? Porque o corpo sabe que você não vai tomar água, ele também não vai liberar essa água, e aí você começa a inchar. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada retenção de líquido, onde as mulheres, muitas das vezes, às vezes têm esse tipo de problemas, ficam inchadas, principalmente, e a mulher tem mais facilidade para isso, porque ela às vezes não consome água. Então ela não consome muita água, o corpo retém, e aí a pessoa começa a inflar. Aí você começa a ter a retenção de líquido. Terceiro motivo para você começar a tomar água. Essa água que é retida é água de cocô. É estranho as pessoas falarem isso, mas se você procurar qualquer nutricionista, ele vai te explicar sobre isso. A mesma água que faz o bolo fecal, ou seja, que faz as fezes, ela deveria ir para a bexiga, onde você teria que extravasar através da urina. Como o corpo sabe que você não toma água, ou você tem dificuldade para tomar água, o que o corpo faz? Ele retém essa água de cocô, e aí essa água vai fazer a função que a água deveria fazer. Ou seja, ele vai estar espalhando um pouco de cocô em todo o teu organismo. Ok? Por quê? Porque você não está tomando água. E quarto e último, eu sempre digo, né? Água parada cheira mal e dá dengue. Água parada não é sinônimo de vida, muito pelo contrário. Então é importante a gente entender isso. Agora vamos falar sobre a água que eu tomo. Eu tomo uma água fotonizada. Quando eu falar fóton, você vai lembrar lá em Fukuoka, no Japão, que os caras juntaram 5 minérios, tá? Para poder criar. O fóton, ele tem como principal órgão, como principal a energia para quebrar as moléculas de acidez. Então eu tenho, por exemplo, pastilhas de fóton que eu coloco dentro da minha água, dentro de uma jarra, de uma squeeze, e 12 pastilhas conseguem converter 1 litro d'água em apenas 2 minutos, ela tira toda a acidez da água, tornando a água mais alcalina. Então, tornando a água mais alcalina, a água fica mais leve. Sendo mais leve, você consome mais água. Ou seja, todas as garrafas de água que nós tomamos, todas elas são muito ácidas. Só existe uma que não é ácida, que é uma de uma cidade chamada Ibirá. Essa é a única água que não é ácida. Porém, ela tem um gosto muito forte. Eu particularmente tomei uma vez, não gostei. Ela tem um gosto muito forte. As demais águas, todas as demais águas, elas são muito ácidas. Por serem ácidas, quanto mais ácido você jogar dentro do teu organismo, mais inflamação você vai ter, mais dor você vai ter, mais sofrimento. Quanto menos ácido, mais qualidade de vida você tem. Outra coisa, quando você pega e está com muita sede, você abre uma garrafa, por exemplo, essas garrafinhas normal de água, você toma lá 50 ml de líquido. A sensação que você tem parece que você tomou 1 litro d'água, porque ela é pesada, ela enrosca na garganta, demora para descer. Sim. Quando você pega uma água alcalinizada, você às vezes não gole, você chega às vezes a dar 300, 400, 500 ml num gole só. Você vai virando, quando você vê, acabou. O squeeze acabou a água. Por quê? Porque ela é muito leve, então ela desce, como a gente disse, desce redondo, né? Não é cerveja, mas desce redonda a água. Por quê? Porque ela é alcalinizada, ou seja, ela não tem ácido. Então essa acidez faz com que você tenha um problema muito sério. E a água que a gente tinha, graças a Deus, não é vendida mais, foi proibida a venda dela, né? Que era a água mais vendida hoje no país, chamava-se Bonafonte. Ela tinha tanto ácido, que eles punham um produto químico dentro da água para poder abaixar a acidez da água. Então, ela só perdia para refrigerante, para você ter uma ideia. Então, Nossa. tanto é que ela não é mais produzida justamente por causa disso, da quantidade de ácido dela que era muito alta. E era a água mais cara que tinha por causa da propaganda, por ser aí de empresas grandes e tudo mais. A propaganda é a alma do negócio, as pessoas acabam se iludindo pela propaganda. Mas mesmo que você não tenha a condição de buscar uma água melhor para você, uma água alcalinizada, mesmo assim ainda é importante você tomar uma água ácida, mesmo que seja ácida. Então tome pelo menos 2 litros de água. Isso é difícil no inverno, mas no verão, se você conseguir tomar 3 litros ou um pouco mais. Quando você começa a tomar água fotonizada, e é simples, deixa essa água na tua frente. Deixa lá uma squeeze bem na tua frente ali, uma squeeze que te chame a atenção. Sim. Porque isso vai trazer à tua mente, na verdade, o que a gente chama de gatilho mental. Ou seja, a partir do momento que você viu essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, e você entender que você precisa tomar água,
Compre uma garrafinha, põe uma jarra, alguma coisa que te chame a atenção, ponha na sua mesa, se você trabalha numa mesa, sentado, tá bom? E você começa a olhar, porque você está trabalhando, você olha para a água, você fala, pô, preciso tomar água. Isso vai te dando, na verdade, um gatilho mental, onde vai fazendo com que você comece a tomar mais água. Automaticamente você vai começar a urinar mais. Essa água que eu tenho faz com que você, essa água, por exemplo, fotonizada, ela tenha a capacidade de tirar a nicotina que está no sangue. A que está no pulmão, essa ninguém mais mexe. Mas a Uhum. nicotina que está no sangue, na verdade, ela é capaz de tirar. Se ela tira a nicotina do sangue, ela vai tirar também as gorduras radicais livres. Eu Sim. tenho clientes meus que já chegaram a perder de 200 até 800 gramas de peso só tomando água fotonizada. Aí você vai falar para mim, mas essa água ajuda a emagrecer? Não. Ela ajuda a fazer uma lavagem interna. Ela limpa você Uhum. por dentro. Ou seja, tudo aquilo que o organismo não tem interesse, ele vai jogar para a bexiga, onde você vai expurgar através da urina. Porque você Entendi. começa a tomar mais água, automaticamente você vai começar a urinar mais. Vai chegar um Uhum. determinado momento que você vai perceber que a tua urina está clarinha, está quase da cor da água. Só que o cheiro, o odor vai estar mais forte. Isso é um bom sinal. Sinal que está limpando todas as impurezas do teu corpo, jogando para fora através da urina. Então você começa a beber mais água. Você bebia nada, começa a beber pelo menos 2 litros, daqui a pouco você está bebendo 3 litros, no verão você chega a quase 4 litros por dia, você Sim. começa a urinar muito, e aí você vai perceber que o odor está fora, daqui a pouco o odor acaba baixando. Ou seja, ele começa a fazer uma limpeza do teu organismo de dentro para fora. Isso é muito importante, por quê? Porque vai te trazer mais proteínas e vitaminas para as tuas Uhum. células e menos gordura, menos entupimento. Entendi. Então, essa questão da água acaba ajudando no segundo problema que você fala, que ou é coluna ou é circulação, então acaba ajudando na circulação. Com certeza, com certeza. Até porque você começa, ajuda, na verdade, até, Uhum. entre aspas, se você fizer dentro dessas tecnologias, você começa a tirar, por exemplo, o problema de inchaço, problema de varizes, problema de vasos entupidos. Isso Uhum. começa a ajudar num contexto geral. Por quê? Porque o fóton, além dele tirar a inflamação, ele ajuda. Por exemplo, nas pernas, ele ajuda na circulação. E com isso, com o fóton nas pernas ajudando a circulação, você começa a desobstruir os vasos. Por quê? Ele cria uma vasodilatação. Criando essa vasodilatação, ele aumenta o tamanho da veia, o tamanho não, a espessura da veia, Aham. fazendo com que a circulação rode com mais frequência, sem precisar usar sem precisar, na verdade, desgastar o coração. Sim. Então o coração não precisa bombear mais forte para desentupir as veias. Por quê? Porque o fóton já está fazendo isso. Então hoje existem várias tecnologias do fóton aplicado. Então, por exemplo, eu uso uma palmilha de fóton. Aí Tá. você fala para mim, mas Sérgio, você precisa usar? Você tem algum problema nas pernas? Não tem problema nenhum de varizes, não tem problema de inchaço, não tem problema nenhum, mas eu uso para não ter Aham. problema. Então, por quê? Porque eu sei que as veias das pernas são muito mais longas. E o que acontece? Por elas serem mais longas, e às vezes por você ter muito mais ácido correndo na tua veia, automaticamente ele começa a ser mais lento, com isso ele começa o quê? A entupir algumas veias. É onde você começa a ter as varizes, os inchaços das pernas, onde você começa a ter uma série de patologias nas suas pernas. Aí o que acontece? Quando você usa, por exemplo, uma palmilha de fóton, quando você usa um Uhum. produto à base de fóton, ele ajuda na circulação. Tomando água de fóton, ele ajuda a tirar toda essa parte que são radicais livres, nicotina, gordura, tudo isso aí ele vai jogar para a corrente sanguínea que vai levar para a bexiga, que você vai extravasar através da urina. Então, uma coisa acaba ajudando a outra de forma diretamente. E Sim. tudo isso sem tomar nenhum tipo de medicamento. Você Uhum. usando a própria ação do teu corpo, entendeu? Fazendo com que ele faça a função fim, que é ativar a sua circulação sem prejudicar o teu coração. Entendi. Doutor, sim, o brasileiro, ele é muito, digamos assim, no contencioso. Ele vai tratar o problema. Então, normalmente, eu acho que as pessoas te procuram lá já com dor na coluna, já com problema de circulação. E se nós fôssemos recomendar o preventivo, o que você recomenda para os seus clientes, para os seus pacientes, em termos de quiropraxia preventivo? Uma sessão por semana, duas sessões por semana, o que você recomenda?
Então, eu falo para as pessoas o seguinte: se você faz um preventivo, Tá. porque o que eu escuto muito das pessoas, né? Ah, você mexe com coluna? Pô, que bacana, eu preciso ir lá porque eu tô com uma dor na coluna, tal, não sei o que. Eu falei, então vá, antes que essa Uhum. dor aumente. Não, não é que eu tô sem tempo. As pessoas, na verdade, hoje vivem sem tempo. Na verdade, não Sim. é que você vive sem tempo, você tem prioridades. E eu Uhum. sempre digo para as pessoas: saúde e qualidade de vida é sua prioridade? Está dentro do teu projeto de vida? Porque as pessoas hoje só pensam em trabalho, elas pensam em três coisas, na verdade, né? Primeiro em trabalho, Uhum. o segundo é trabalho e o terceiro é hora extra, né? Então só quer saber Sim. de trabalho. E deixam a saúde para o lado. E aí a pessoa começa a sentir algum tipo de patologia, uma dor na coluna, por exemplo, seja ela no pescoço, seja na lombar, seja no meio das costas, não importa onde seja, ela está com Uhum. uma dor. Em vez, se ela faz preventivamente, ela não vai ter essa dor, Uhum. automaticamente ela tem uma qualidade de vida. Por quê? Você ajustando a coluna, você melhora a tua circulação. Isso faz com que você tenha mais qualidade de vida. Então, se você vai fazer um esporte, se você vai fazer uma atividade física, se você vai fazer uma academia, seja lá o que for fazer, você, primeira coisa, se você alinhar a tua coluna, melhorou a tua circulação, o teu resultado é muito mais rápido e mais eficiente. É normal, às vezes, você chegar na academia e ver o cara trabalhando só um braço ou só uma perna. O que ele está fazendo ali, na verdade? Está fazendo uma fisioterapia. Porque às vezes a coluna dele está desajustada e na hora Uhum. que você pega o ferro, por exemplo, aí ele pega o ferro de forma desajustada, então ele vai trabalhar mais um músculo e vai atrofiar o outro. E aí por isso que você sente força mais de um lado do que do outro. Se você está puxando peso igual, você deveria ter peso, você deveria ter força igual. Por que que Sim. um tem mais força ou tem menos força? Então é justamente isso, porque às vezes está em desnível a tua coluna e você está meio desajustado. Isso é uma coisa normal. Outra coisa, por exemplo, tem pessoas que correm. Então vou dar um caso de um outro cliente meu. Uhum. Estava com uma cirurgia marcada para 20 dias. Ele chegou para mim e falou: Olha, Sérgio, eu passei aqui porque eu faço muito trabalho com academias, né? Tá. Ele virou para mim e falou: Sérgio, olha, é o seguinte, eu passei aqui porque você foi lá na academia, tá, e tudo mais, mas eu daqui a 20 dias vou fazer uma cirurgia no joelho. Eu falei: mas por quê? Ele falou: não tem mais jeito, já fiz 3 infiltrações, já tomei medicamento, já tomei 3 infiltrações, passo o efeito da infiltração e volta a dor. Eu falei: tá bom, eu falei: deita aí. Aí fui lá ver, vi que a perna dele estava 2 centímetros, uma perna mais curta do que a outra. A perna direita dele estava 2 centímetros mais curta que a esquerda. Eu falei: cara, você está com a perna mais curta que a outra, você quer que eu ponha no lugar? Ele Uhum. falou: se você conseguir, eu falei: tá bom. Fui lá, fiz uma manobra, coloquei no lugar, tá? Falei: anda aqui agora. Ele falou: nossa, tá mais leve o corpo, inclusive eu não estou sentindo tanta pressão no joelho. Eu falei: é óbvio. O corpo você nunca vai perceber porque o corpo é inteligente. Então o que acontece? Quando você tem uma perna mais curta do que a outra, automaticamente você está jogando todo o teu peso em cima de uma perna só. É Uhum. óbvio que esse joelho vai receber mais impacto do que o outro. Sim. Então ele vai ter um desgaste precoce, ok? O que Ok. aconteceu? Como ele era um cara de academia, gostava muito da academia e fazia muita musculação, eu falei: cara, ajustei tua coluna agora, eu quero que você vá para a academia e fortaleça a musculatura do joelho. Ele fortaleceu a musculatura do joelho, Uhum. não precisou fazer cirurgia. Que Entendeu? legal. Então era uma pessoa que já estava praticamente aí com seus 28 anos, ia fazer a primeira cirurgia de joelho. Cara, se a gente pensar que a gente tem 100 anos para cumprir, e você com 28 já vai cair numa cirurgia, cara, porque nenhuma cirurgia é agradável. Sempre o corpo vai ter um retalhamento. Por melhor Uhum. que seja a cirurgia, por melhor que seja a recuperação, porque com 28 anos você se recupera muito mais rápido, né? Sim. Mas sempre vai ficar uma sequela. É algo que ou você vai tirar ou você vai colocar ali diferente, que o corpo uma hora vai rejeitar, ou o corpo uma hora vai reclamar. Sim. Entendeu? Então, se você pode evitar uma cirurgia, por que não? Então, muitas das cirurgias, na verdade, para você ter uma ideia, de 2022 para 2023, houve um aumento de pedidos de cirurgia de coluna de 450%. Porque hoje ainda é uma coisa que dá dinheiro. Então, Uhum. por exemplo, uma hérnia de disco, né? Uma hérnia de disco. 99% dos problemas de hérnia de disco você resolve com quiropraxia. E se você for num médico especialista, a primeira coisa que vai querer fazer é uma cirurgia. Tudo bem, é uma cirurgia muito simples? É uma cirurgia muito simples. Mas de cada Uhum. 10 cirurgias que você faz hoje na coluna, só 2 dão sucesso. Infelizmente, 8 acabam tendo problemas. E Uhum. aí, você tendo um problema na sua coluna, dependendo conforme for, pode te levar para uma cadeira de roda. Sim. E para você ter uma ideia, por mais simples que seja a cirurgia, você assina um termo em que você se responsabiliza
por aquilo que aconteceu na cirurgia. Ou seja, não é o médico que se responsabiliza, quem se responsabiliza é o É o paciente. paciente. Ou seja, se deu certo, parabéns, foi um sucesso, tá? Também. Se deu errado, infelizmente, teu corpo tá, né? Nunca ninguém vai assumir, olha, houve um erro Uhum. médico, alguma coisa assim. Sempre, mesmo que haja um erro médico, mesmo que você entre com um processo e tudo mais, cara, você vai para uma cadeira de roda, acabou tua vida. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando for falar em cirurgia. Cirurgia, para mim, é só quando o órgão está entrando em putrefação, está apodrecendo lá dentro, você tem que tirar de qualquer jeito, aí não tem como fazer. Agora, existem cirurgias que são necessárias? Sim, sem sombra de dúvida. Muitas delas são necessárias, mas a Uhum. grande massa das cirurgias não são Não são. necessárias. Entendeu? E aí não é nem culpa dos médicos, tá bom? É a nossa própria filosofia de vida. Ou seja, a gente acontece alguma coisa, toma um medicamento, não resolveu, tomou o segundo, tomou o terceiro, vamos para a cirurgia Sim. que são os caminhos, na verdade, que eles vão trilhar. E às vezes não há necessidade. Você pode ir para uma medicina integrativa através de N situações, através de Uhum. uma massagem já adequada. Você tem aí moxa, você tem aí uma série, acupuntura, quiropraxia, você tem uma série de situações que você pode trazer para o teu organismo que não são evasivas, não são Uhum. cirúrgicas e te traz uma resposta muito mais eficiente e mais assertiva. Sensacional. Doutor Sérgio, eu adorei esse nosso bate-papo, porque toda vez acaba aprendendo muito a respeito desse cuidado com a coluna, circulação. Já estou providenciando a troca do meu travesseiro, isso é muito importante. Mas antes da gente encerrar aqui, com certeza o pessoal vai ficar com dúvidas, então eles vão querer saber mais. Então, olhando aqui para essa câmera aqui, divulga teu Instagram, teu site, como é que o pessoal faz para poder te encontrar? Legal. O meu Instagram é sergiomarques.quiroprata. Tá bom? Lá você vai ter uma série de clientes meus que fizeram a própria depoimentos de clientes nossos que passaram por essa tecnologia aliada à quiropraxia sem tranco e sem estalos. O meu site é www.smquiropraxia.com.br e o meu telefone particular pessoal é 11 9 9144 8788. Repetindo, é 11 9 9144 8788. E só para terminar sobre a pergunta que eu acabei Sim. não respondendo, né? Você me perguntou com quanta frequência a quiropraxia. Eu sempre digo o seguinte: se você não tem dor nenhuma, você pode fazer uma quiropraxia tipo assim, a cada 30, 40, 50 meses, ou pelo menos a cada 2 meses, você fazer pelo menos um ajuste de coluna. É Uhum. sempre importante, é muito melhor você fazer preventivamente. Quando você não tem tempo, o que acontece? Você vai procurar um quiro quando você tiver uma inflamação, automaticamente você vai ter que fazer mais sessões, vai gastar muito mais dinheiro e o pior, vai sofrer mais. Então você vai Uhum. pagar mais dinheiro, vai ter que gastar mais tempo para poder fazer as sessões e Sim. automaticamente você vai gastar muito mais tempo e dinheiro e a dor, né? Sem contar que você vai estar sofrendo. Se você faz periodicamente, você vai ter mais qualidade de vida, vai ter um desenvolto muito maior, seja lá na academia, seja lá no teu crossfit, seja lá na tua atividade física, e isso vai trazer um benefício para você muito grande. Com certeza. É sempre melhor prevenir do que remediar. Mas isso é uma cultura nossa. Eu É. aprendi, na verdade, isso com os orientais, né? Uhum. Com os japoneses, né? Eu trabalho com eles há mais de 30 anos, né? Que é interessante. Então, a gente aprendeu com eles justamente isso. Se você consegue antecipar, você automaticamente, sendo preventivo, você consegue ter muito mais qualidade de vida. E Com ter certeza. longevidade, né? Isso que é o mais importante. Sensacional. E, doutor, adorei esse nosso bate-papo. Vamos marcar outros. Com certeza. Aí depois a gente tem que falar sobre colchão, que também é importantíssima. As Sim, pessoas também não dão valor e você passa um terço da sua vida, mas fica aqui só o gostinho para a para uma próxima próxima. oportunidade. Você que acompanha esse nosso bate-papo, tá assim, querendo trocar também de travesseiro, de colchão, saber um pouco mais dessas pastilhas que colocam na água. Enfim, bate um papo com o Dr. Sérgio. Deixou os contatos dele, redes sociais. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Então,
Não perca essa oportunidade. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Eu vou responder na medida do possível. Também, o que eu não souber, encaminho para o Dr. Sérgio, ele vai respondendo todas essas dúvidas. Combinado? Então vou pedir para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Tem um monte de gente que tem problema de coluna, problema de circulação. Esse conteúdo tem que chegar nessas pessoas. Vamos cuidar um dos outros. Então faça com que esse conteúdo chegue nessas pessoas. Compartilhe ali com o pai, com a mãe, com o primo, com o vizinho, com o tio, com todo mundo. Até porque compartilhando, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, então ele também vai compartilhar com outras pessoas. Nosso podcast está lá aqui no YouTube, nas plataformas de podcast, na programação da Croma Mais TV e os cortes estão lá nas minhas redes sociais. Espero vocês, até uma próxima!